Aleluias, glória a Deus. Feliz por estarmos aqui e eu venho lembrar a mim e a você o quanto Deus nos ama. Por meio de Jesus Cristo, Ele provou, Ele mostrou o seu amor. Alguém humano pode não estar demonstrando amor. Alguém humano pode ter aberto mão de você. Alguém humano abriu mão de você, expulsou você do ambiente, tirou você do ambiente, ou ficou calado aqueles que deveriam te defender. Aqueles que deveriam te defender não quiseram se comprometer, me diz o Senhor. O Senhor diz, não quiseram se comprometer e ficaram calados diante das situações. Pessoas que te conheciam há muito tempo, pessoas que se relacionaram com você, pessoas que convivem com você, foram neutros, indiferentes. Por que essas pessoas foram neutras? Por que essas pessoas foram indiferentes com você? Porque não quiseram perder acessos. Porque não quiseram sair do ambiente. Porque o ambiente para eles era importante. É importante, diz o Senhor. Então, por isso, para não perderem o que tinham, ficaram calados, não te defenderam, ficaram neutros na situação e deixaram você o peso de toda a situação sobre você. E para esta palavra que Deus ele me traz aqui para nos lembrar como Deus ele te ama. Quem te abandona é o homem, quem te expulsa é o homem, quem te rejeita é o homem, quem usa a lei contra o teu comportamento, contra os teus atos é o homem, diz o Senhor. Porque o que o Senhor quer, o que Deus quer é você na eternidade. Na sua casa, ao seu lado, fazendo parte da sua família. Há um exército de Deus. Há um exército de Deus no chão. Há um exército de Deus que foi desprezado, que foi abandonado, que foi expulso e que está chorando e que não tem sido consolado por aqueles que deveriam consolar. Por aqueles que deveriam consolar, porque o único perfeito se chama Jesus Cristo, o único perfeito, o único sem pecado, mas que por nós sofreu a injustiça. Deus, Ele te quer muito, Deus, Ele te quer muito, tudo o que Ele quer, para aqueles ainda que não se arrependeram, para aqueles ainda que não abandonaram o pecado, para aqueles ainda que estão numa vida onde já viram, essa vida não dá certo, eu não quero essa vida, porém eu não sei aonde começar, para onde eu ir. Para outros também me diz o Senhor que já estiveram na casa, debaixo da proteção de Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo, mas que se encontram perdidos por causa de homens. Eu li essa semana uma passagem na palavra de Deus que fala tanto comigo e com você. Oh, aleluia! Como Deus ama a mim e a você. A mim e a você. E estamos no caminho. O caminho que Ele tem nos conduzido, que não é uma obra humana. Deus ele foi muito claro quando Ele enviou o anjo. Deus ele foi muito claro quando Ele enviou o anjo. Ele disse para Maria, Maria,
descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder, o meu poder, o poder de Deus, o poder do Altíssimo te envolverá. E Deus falava muito comigo através das suas palavras, dizendo: minha filha, diga para eles, o nascimento, o desenvolvimento é do Espírito e do meu poder. É do Espírito e do meu poder. Não é o nascimento da carne. Vocês não voltam para o ventre materno, mas é o nascimento do Espírito e do meu poder. Porque o poder de Deus, quando nós reconhecemos, e ao falar essas palavras, ele foi muito, muito claro. Maria creu, Maria recebeu, Maria disse: faça-se em mim a tua vontade, faça-se em mim a tua vontade, faça-se em mim a tua vontade. Eu creio nas tuas palavras, eu creio nas tuas palavras. Então o Espírito Santo encontrou em Maria a habitação para desenvolver, para fazer crescer a obra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o enviado de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Ela podia ser morta, mas ela não temeu a morte. Ela podia ser expulsa do ambiente, mas ela não temeu ser expulsa do ambiente. Porém, ela creu, ela recebeu, e o que Deus determinou, desenvolveu. Você acredita que todas essas palavras a qual o Pai traz ao meu ventre vêm de mim mesma? Acaso eu poderia gerar da carne? Eu vivi muitos anos e nunca vivi o que eu tenho vivido nesses últimos tempos, a qual o Espírito Santo ele tem falado. E qual é a tua posição, Lília? Eu creio e falo a vontade de Deus, porque não é eu que vou realizar, mas Ele encontrou em mim fé, Ele encontrou em mim disposição para falar. Ele não encontrou incredulidade. Então, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. E que o seu poder me faça avançar. Aleluia. Te diz o Senhor. Que o poder de Deus te faça avançar. De verdade somos pequenos, de verdade somos humanos, de verdade realmente nada podemos fazer para Deus. E sabendo assim que não seria o nascimento humano por meios humanos, pelo meio da carne e sangue, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Mas eu deixei de ter a mente carnal também? A mente da carne e sangue do cérebro? Claro que não. Porém, o convite do Senhor é para que eu e você morra para si. E que o Espírito Santo dele tenha tudo de nós. Alargue a tenda dentro de nós, a sua habitação, ou seja, a vontade de Deus, e venhamos a crer, mesmo que estejamos diante da morte, mesmo que sejamos expulsos do ambiente, mesmo que derrubem o ministério, mas Ele quer que o Espírito Santo dele tenha tudo de nós. E o próprio Espírito de Deus nos ensinará a prudência. Nos livrará dos Herodes. Nos orientará para aqueles que querem matar a obra de Deus. Maria não é da carne. Maria é o meu espírito. Maria é o meu poder. Maria é o meu espírito. Maria é o meu poder. E o que eu e você faz? Alimenta o ventre. Por muitos anos eu li as palavras de Deus. Mas do mesmo jeito que chegou o tempo de Deus abrir o ventre de Maria, o ventre de Isabel, o ventre de Raquel,
o ventre de Sara, assim foi no meu. E assim também será no teu. Deus quer nos dar sabedoria para andarmos neste mundo. A sabedoria de Deus, não a sabedoria da carne e do sangue, do cérebro. Não essa. Há algo poderoso dentro de mim, de você. Algo poderoso dentro de mim, de você. É o Espírito Santo de Deus, que trará a sua vontade, as suas palavras, o seu querer, porque Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim e dentro de você. Ele não nos escolheu porque somos perfeitos, mas Ele é o perfeito. E Ele enviou aquele que nos auxilia, aquele que nos guia, aquele que nos lembra as suas palavras, diz o Senhor. Então eu falava com o Pai. Fala em você também. Só o Espírito Santo pode nos levar a essa morte. A não darmos lugar ao medo. Imagine Maria. Meu Deus, acho que eu posso ser morta. Mas ela creu. Ela creu e disse, faça-se em mim. Cumpra-se em mim. Realize-se em mim. Traduzindo as palavras para uma linguagem onde eu e você devemos falar para Deus. Eu quero a tua vontade, não importa se eu morra. Eu quero a tua vontade, não importa se eu morra. Se nós verdadeiramente estivermos com a nossa mente nas palavras de Deus, na exortação de Deus, aonde Ele diz, meditem. Ou seja, meus filhos, reflitam, pensem, meditam e pensem, não é? Meditem e pensem no passado, meditem e pensem nas dores, ou seja, passe tempo pensando e meditando no seu passado, passe tempo meditando e pensando no que ficou para trás, não, meus filhos. Passem tempo meditando com as minhas palavras e assim vocês serão bem-sucedidos, diz o Senhor. E bem-sucedido, a palavra que traduz bem-sucedido agirão com cautela, com sabedoria e com prudência. Agirão com cautela, sabedoria e prudência. Agirão com prudência, cautela e sabedoria. Veja lá, quando ele fala para Josué. E a cada dia mais eu tomo consciência disso. Tem pessoas que querem te manter em mesas para te dar restos. Deus, Ele tem banquete. Mesas onde tem fofoca, onde as pessoas falam uns dos outros, onde pessoas vivem uma vida natural, onde as pessoas vivem uma vida onde querem o mal uma das outras, onde vive daquilo que a carne e o sangue gera, daquilo que o cérebro do organismo vivo gera. E Deus quer ter tudo de nós. E tudo de nós é guiados, é instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que não fala de si mesmo. Mas Lília, eu não consigo, é verdade. Não conseguiríamos sem o poder dele. Não conseguiríamos, e aí a gente confessa, eu quero fazer tua vontade, eu quero ir mais além, eu quero conquistar Canaã, eu quero ir para tua casa, por favor, me ajuda. E então assim, há uma capacitação que vem do céu, há um poder que não é do organismo humano, não é gerado por neurotransmissores, não é gerado pela carne e sangue, não é gerado e liberado no corpo pelo cérebro, mas é um poder que ele disse a Maria, o meu poder vai te envolver, o meu poder vai te envolver, e o meu poder cura, e o meu poder restaura, e o meu poder ressuscita, e o meu poder
Aleluia! Como é pequena a fé de vocês. Aleluia! Aleluia! Como é pequena a fé de vocês em mim. Como é pequena. Como é pequena a fé de vocês em mim, diz o Senhor. Como é pequena. Homens de pequena fé. Seres humanos de pequena fé. Como é pequeno. E o que significa isso? Significa que nós não entendemos quem é Ele. Nós não conhecemos quem é Ele. Mas as suas palavras vêm lembrar: eu sou o grande eu sou. Eu sou aquilo que ninguém pode ser, traduzindo as palavras. Eu sou aquilo que ninguém poderá ser nunca. O meu poder e o meu Filho Jesus Cristo deixou registrado o que eu, Senhor, sou capaz, e que os olhos de vocês, a carne de vocês, o cérebro de vocês jamais compreenderão, jamais caberá nele. Como é grande o meu poder! Como é grande o meu poder! A mulher que tinha demônios dentro de casa disse: Jesus, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia de mim! Traduzindo, falando numa linguagem que eu e você entenda, porque minha casa, Jesus, está cheia de demônios. A mulher do fluxo de sangue disse: eu só preciso tocar. Eu só preciso tocar. Mas esses estavam ouvindo o quê? Há um reino que cura. Há um reino que liberta. Há um reino que transforma. Há um reino que se ressuscita. Por quê? Porque falavam naquele tempo: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E estes que creram foram atrás dele. Mas nós temos ido atrás de qualquer coisa, menos de onde está o milagre. Temos ido para a igreja, temos prestado culto religioso, porém não tem se entregado. Que entrega é essa, Lília, que o Pai quer? A entrega que eu e você diz: eu não sou nada, humanamente eu não consigo, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Confesse as áreas que a carne quer dominar. Confesse os maus pensamentos. Acaso Deus, Ele não sabe dos nossos maus pensamentos? Do como somos sensíveis, do como somos tão fracos na carne e sangue. E que precisamos verdadeiramente do seu poder. Do seu poder. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém, diz o Senhor, vai impedir o querer dele na tua vida. Ninguém. Ninguém vai impedir o querer de Deus na tua vida. Alguém pode estar te olhando, como nós vamos ler aqui a palavra, mas o Espírito Santo, ele é livre para falar o que ele quiser. E que ele possa, porque eu não serei orgulhosa ou presunçosa de dizer algo que eu não sei. Pedro, ele ficou humilde. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Porque uma época ele acreditava que amava. Porém, não era que ele não amava. Mas não amava ainda com aquele amor. Morrerei por ti. Morrerei por ti. Não julgo nosso irmão. Todos nós estamos em transição.
Todos nós estamos em transição. E sem o Espírito Santo de Deus, não é possível eu e você morrermos. A carne não coopera, a carne e sangue não quer. E só Deus poderá nos levar a este lugar. Poderá nos levar a esse lugar. E qual é a minha posição? E qual é a sua posição? Eu quero, Senhor, Maria, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então o Espírito Santo e o poder de Deus realizaram a obra em Maria, porque encontraram fé em Maria, porque Maria creu. Então ali, o espaço para o Espírito Santo desenvolver, para o Espírito Santo de Deus fazer crescer a vontade de Deus, e que Ele encontre em mim e em você a este espaço, para que Ele venha a cada dia mais a ter mais de mim e de você. Eu olho para as palavras de Deus, e aí a importância de nós pararmos para meditar, como diz as palavras. Medita na minha lei dia e noite. Medita na minha lei dia e noite. Medita. Então, se é dia, se é noite, haverá algum momento que nós não podemos ficar sem meditar? Será que pode outra coisa ocupar o nosso ventre? Porque você tem um ventre, você tem uma mente, você tem consciência, você tem pensamentos, você tem raciocínio, você tem inteligência. Então o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Mas nós temos uma mente, carne e sangue, aonde nós podemos escolher usar nossa inteligência, gerar pensamentos novos ou dar lugar a pensamentos que já é automáticos, que já é recorrentes, porque não pensamos sobre o que iremos fazer. Então aí quando está aqui na sua mente, no córtex pré-frontal, na saída da fonte da vida, e nós realizamos essa obra externa dos nossos pensamentos, automáticos ou novos gerados, não pensamos, porque não paramos para meditar, para que esses pensamentos automáticos ou novos, que não estão alinhados com as palavras de Deus, que não está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, possamos levar cativo a Cristo, porque é contrário ao conhecimento de Deus, porque é contrário às palavras de Deus, e no nome de Jesus serem destruídos, serem arrancados essas raízes daninas que estão dentro de nós e são venenosas. Pensamentos, raciocínio e inteligência geradas da carne e sangue, baseadas em informações erradas, em percepção errada, em decodificação de mensagem errada, mas que não têm sido gerados do Espírito Santo de Deus. Passamos o dia inteiro com o nosso ventre ocupado com nós mesmos, com os nossos julgamentos, com aquilo que a visão tem entregado, com aquilo que o jornal tem entregado aos ouvidos, a fofoca, o ambiente. Mas o que a palavra diz? O que a palavra diz? Não julgará. Vamos ler lá, já que o Espírito Santo, ele está trazendo as palavras de Deus. Porque Deus repete as suas palavras. Você já observou? Quando ele está ali trazendo as palavras para Jeremias, para Ezequiel, palavras que ele já tinha falado e traz novamente. Por quê? Para que nós venhamos a lembrar das suas palavras. Agora, quando estamos ouvindo as suas palavras, estamos bem conscientes das suas palavras. Mas vamos dizer que agora você vá a uma consulta médica. Depois que você terminar de ouvir as palavras de Deus. Não é Lilian,
É as palavras que Deus quer que eu fale, que o Espírito Santo traz de Deus. E eu sempre falo para o Espírito Santo, não me deixa falar os meus pensamentos, mas que eu fale o que Deus quer que eu traga para os meus irmãos. Para que eu e você estejamos conscientes. Então ele traz as suas palavras, porque quando você vai para o médico, a sua mente ali agora está ocupada ao serviço, ao que você vai fazer no médico. A não seja que você já tenha o hábito de passar o dia deixando com que o Espírito Santo de Deus converse com você sobre as palavras de Deus. Que ele alimente o teu ventre. Mas se você ainda não tem o hábito, você vai estar totalmente desfocado e pensando em outras coisas. Entende? Por isso que ele traz as palavras para a gente lembrar. Lembrar a sua vontade, lembrar o seu querer. Então em Isaías 11, diz assim, ó. E o Espírito Santo traz de novo. Ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Ninguém. Se Ele determinou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E as palavras dizem assim, Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja, repousará sobre ele. E eu e vocês recebemos o Espírito Santo. Enquanto nós não tínhamos o Espírito Santo, apenas a carne e sangue, como era o nosso raciocínio? Como era o nosso julgamento? Como eram nossas decisões? Baseado naquilo que estávamos vendo, nas circunstâncias e naquilo que ouvimos. Veja. Aí a palavra diz no 3. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência. Não julgará. Então, antes, nós julgávamos segundo aquilo que nós estávamos vendo. Segundo aquilo que nós sabíamos. Porque a palavra mesmo diz que o ser humano, eu e você, vê a aparência. E o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Mas isso quer dizer que eu e você deixou de ser humano? Não. Nós ainda temos o julgamento pela aparência. Porém, agora não julgaremos segundo a aparência. Por mais que a sua visão te entregue algo, por mais que chegue aos seus ouvidos algo, e tenha a prudência de proteger o seu coração, de proteger o interior da sua alma, o coração da sua alma, as suas emoções. Não dê acesso a Ismael, não dê acesso a Herodes. Se o Espírito Santo está te aconselhando, está te trazendo uma revelação de Deus, Herodes quer te matar. Ismael, a intenção dele é te matar. Então aí você tem a prudência. Você vai chamar Herodes para sua casa? Você vai deixar Herodes saber onde você está? Claro que não. E o Espírito Santo é um espírito de conselho. Então nós seres humanos julgamos pela aparência. Porém, agora tendo em nós o Espírito Santo de Deus, não julgaremos mais pela aparência, pelaquilo que está sendo nos entregue, pelaquilo que ainda a carne e sangue vai entregar a você. Você pode estar condenando alguém com a roupa. Isso daí é uma cristã. E você não sabe o tempo de Deus na obra daquela vida.
De repente, é o próprio Deus escondendo esta ou este no Egito, para no tempo tirar. Então nós não vamos julgar, mas pelo Espírito Santo de Deus, o conselho não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Ouviu dizer. Não julgará pela aparência humana, pelo que a carne e sangue está entregando, pela circunstância, e nem pelo que ouviu dizer, e nem pelo que ouviu dizer, e nem pelo que alguém trouxe. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Matará o perverso. Mas por quê? Porque está sobre ele o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento, temor do Senhor. Então, por isso que ele não vai realizar mais, eu e você, por termos o Espírito Santo, a obra de fazer julgamento com as aparências e do que aquilo que nós estamos ouvindo. Quanto que o Espírito Santo tem de mim e de você? O que sua visão está entregando agora? O que chegou aos seus ouvidos? Foi Deus que falou? Através do seu Espírito Santo a você? Essa revelação vem de Deus? Esses pensamentos vêm de Deus? Esse julgamento é de Deus? O que você ouviu foi realmente Deus que falou? Ou foi sua própria carne e sangue, o seu próprio cérebro que gerou, baseado nas informações que ele tem? A carne está aqui, porém ela não nos domina mais por causa de Jesus Cristo. Porque queremos que pessoas realizem obras diferentes se elas não têm o Espírito Santo de Deus? Como é que você quer e eu quero que as pessoas não julguem com sua visão humana se os nossos próprios irmãos que têm o Espírito Santo estão também fazendo esse julgamento ainda? Porque estão dando vazão, estão dando voz à carne e não ao Espírito. Eles têm sido incrédulos ao que o Espírito Santo tem revelado. E isso pode acontecer? Sim. O que foi que aconteceu quando o anjo foi falar com o marido de Isabel, que orava pedindo um filho? E finalmente, quando o anjo vem dar a notícia, Zacarias, ele fica diante da notícia incrédulos. E quantos estão na casa do Senhor incrédulos? Incrédulos, não têm crido naquilo que o Espírito Santo tem revelado, naquilo que o Espírito Santo tem trazido da boca daqueles que estão obedecendo à vontade de Deus e têm ficado incrédulos diante da mensagem que Deus tem entregado. Porque acham que é impossível, caso o nosso Deus, ele é medido pela visão humana. O nosso Deus agora, ele é medido pelo nosso raciocínio. Tem razão. Isso pode acontecer. Não. Quando não pode acontecer, aí é mais provável de Deus estar. Porque ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus do impossível, que age onde o homem não pode agir, que confunde o conhecimento dos homens, que exalta e abate, e ele tem o controle. Tudo que está debaixo do céu, queira o homem creia, queira o homem não creia. Aí eu estava perguntando ao nosso pai, eu dizia para ele assim: ô pai, por que o senhor não ensinou, a pessoa que criou o avião? Eu não sei se ela é cristã ou não, eu não fiz essa pesquisa. Ou não é para alguém, para um servo teu. Ela disse: minha filha,
É porque os meus filhos espiritualizam demais aquilo que eu estou mandando fazer. Então Deus encontra nesses homens, não é a sua parte cognitiva ali disponível, Deus dá, porque sabe que eles vão lá e vão realizar aquilo que foi entregue às suas mentes. Você acha que quem dá ao homem conhecimento, inteligência, mesmo que este não reconheça? Deus queria criar o avião, então ele dá essa inteligência ao homem. Então aqui aquela viúva, quando recebe ali do profeta uma palavra, ela não fecha a porta e diz: Senhor, multiplica, como uma pregação de uma irmã minha, multiplica não. Ela fecha a porta e ela derrama um pouquinho de azeite da botija. E o milagre estava, ó, enquanto ela estava derramando. O milagre não aconteceu no que tinha de pouco na botija. Não. Foi quando ela decidiu derramar. Agora, se ela ficasse fechando a porta e orando, porque o profeta disse: derrama o que você tem. E ali houve a multiplicação. Ele nem disse o que ela ia fazer com tanto azeite, porque ela volta lá. E aí ele dá uma nova direção. Então foi isso que Deus falou para mim. Que nós estamos espiritualizando tudo. Das ordenanças, daquilo que Ele quer que eu e você faça. Canaã é da igreja. Não importa se quem criou é os inimigos. Não importa se quem está dando manutenção é os inimigos. Não importa se quem está fazendo crescer é os inimigos. Porque Deus expulsará os inimigos. E a igreja vai dominar Canaã. Canaã é da igreja. Canaã é para falar a mensagem de Deus. Há muitos no chão sem estar consolado. E Deus quer trazer as suas palavras através do seu Espírito Santo. Não da nossa mente, carne e sangue, mas do seu Santo Espírito. Canaã é da igreja. Canaã é para o povo de Deus. Levar as suas palavras. E embora as pessoas pensem, acharam que tinham destruído, não foi, o ministério do nosso irmão Jesus Cristo? Olha a geração, eu e você aqui, e nós nem o vimos, como eles viram. Então não tenha medo, mesmo que derrubem, mesmo que os discípulos se espalhem, a obra não vai parar, porque existe opositores, porque existe adversários, porque existe opositores, porque existe mentes humanas, pensamentos humanos, pensamentos natural, pensamentos territorial. O que é isso, Lilian? Que o Pai, Ele está falando para mim e para você. Ele dizia exatamente o que você irá ouvir agora. Minha filha, Canaã está com os inimigos, dando manutenção à terra, mas a terra é de vocês. Enquanto vocês estão espiritualizando e orando, muitos estão no chão, muitos estão se perdendo, porque está quem? Os falsos profetas aí. Então aqueles a qual Deus tem levantado e tem falado verdadeiramente as suas palavras, estão espiritualizando onde Canaã está ali. Canaã está para ser tomada. Deus quer entregar na igreja Canaã. Canaã é para falar as palavras de Deus. Então aqueles que querem fazer os nossos irmãos tropeçar com pensamentos contrários às palavras de Deus, está lá em Canaã para fazer nossos irmãos tropeçar. E aqueles que têm carregado as palavras de Deus, Pedro, João, não tem falado as palavras de Deus, não tem feito o que aquela mulher foi fazer, que o profeta pediu. Ela foi lá e encheu as vasilhas. Mesmo com pouco. Então quem é que tem destruído nesta terra de Canaã? Quem é que está na terra de Canaã instruindo? Quem é que está na terra de Canaã que tem feito o povo de Deus
morrer no deserto. Porque o povo que está sendo guiado olha para Canaã, vê pessoas muito grandes, vê que a terra é fértil e acha impossível conquistá-la. Mentes fracas, mentes daqueles que não têm relacionamento com Deus, mentes daqueles que não estão andando lado a lado com Deus e que diante da terra, diante daquilo que é impossível, diante dos laudos, diante das circunstâncias, tem se acovardado e tem dito: vou voltar para onde eu fui tirado. Vou voltar para lá mesmo onde eu estava. Porque aqueles que são os Josués que Deus tem levantado estão chorando pelas perdas, mas não estão de pé, falando as palavras de Deus. E Deus me traz aqui para dizer: seja forte, seja perseverante, domine sobre a situação, persista, seja forte e seja muito corajoso, diz o Senhor, para avançar, para fazer a igreja avançar, para fazer o povo de Deus avançar, aqueles que têm sido escolhidos para trazer as palavras de Deus, para guiar ao povo de Deus pelo Espírito Santo, porque Josué, Moisés colocou as mãos sobre ele e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não estava cheio da carne e do sangue, ele não estava cheio da carne e do sangue, de pensamentos que ele queria realizar, mas ele estava cheio e capacitado por aquele que o escolheu para fazer a obra, por aquele que o escolheu para fazer a obra, diz o Senhor. E porque estão chorando, e porque estão parados, e porque estão chorando, e porque estão parados, avancem, diz o Senhor, avancem para conquistar a terra, avancem para dominar a terra, avancem para invadir a terra, avancem para... A terra é de vocês. Não importa se foi o inimigo que criou, não importa se foi o inimigo que levantou, não importa se foi o inimigo que desenvolveu, não importa se é o inimigo que dá manutenção. A terra é de vocês, diz o Senhor. Acordem! Moisés morreu. Jesus, ele ressuscitou e ele nos enviou. Ele está com a gente. Ele está vivo. Ele está vivo em mim e em você. Avancem, 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 diz o Senhor. Avancem, diz o Senhor. Avancem, diz o Senhor. Aleluia! E as palavras que o Senhor, ele trouxe para mim e para você, que eu já até perdi aqui. Das palavras dele. Tá lá em João 9. João 9, verso 34. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. E o expulsaram. E o expulsaram. Quem estava falando isso? Quem estava falando isso? Quem era que estava expulsando do ambiente? Dizendo: você nasceu cheio de pecado. Aqueles que conheciam a lei.
Aqueles que conheciam a lei, porém não conheciam o coração de Deus. Não agiam com misericórdia. Não agiam com misericórdia. Não agiam como Deus pensa. Não agiam como Deus pensa. Estavam cheios da lei de Deus, do conhecimento das palavras de Deus, mas estavam agindo com a lei, e fazendo julgamentos contra o outro, mas não eram capazes, diz o Senhor, de olharem para si mesmo, para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados, mas se achavam melhores pela posição, pelo conhecimento, pelo acesso, por estarem no templo, que dizem é de Deus, mas que expulsava os próprios filhos de Deus. Mas Jesus não é como estes. Há muitos questionamentos sobre você, me diz o Senhor. Você nasceu cheio de pecado. E aqueles íntimos, e aqueles que já estavam caminhando com Jesus, diziam... Enquanto Jesus caminhava, viu um homem. Jesus viu um homem. E tem uma irmã minha que fala, não é? Quando Jesus viu um homem. Mas os discípulos viu o quê? Viu o quê? Os discípulos viu que ele era cego. Mas Jesus viu o homem. Jesus vê o ser humano. Jesus vê o ser humano que Deus ama, que Deus criou, que Deus deu forma e que Deus, ele quer salvar. Deus, ele quer salvar. Não há nada impossível para Deus. Então, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? A palavra que Deus traz para mim e para você, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Então não há ninguém que possa dizer: eu não pequei. Todos. E contra o conhecimento da palavra de Deus, esse pensamento morre agora. Porque todos pecaram. Sem Jesus estaríamos condenados. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Não é pela obra não. Não é pelo jejum. Não é porque hoje buscamos agradar a Deus. Não. Que nós possamos retribuir para Ele tudo que Ele fez por nós. Não. Nós queremos agradá-lo porque Ele verdadeiramente nos ama. Porque Ele é a nossa melhor escolha. Porque reconhecemos a nossa pequenez. Porque hoje temos consciência do quanto precisamos dEle. Do quanto essa carne e sangue é caída. Do quanto essa carne e sangue é caída. Então nós queremos agradá-lo porque amamos. Porque Ele só quer o nosso bem. Porque Ele tem algo tão maravilhoso que o nosso cérebro ele não pode entender o que Deus ele tem para mim e para você. Ele não pode imaginar essa carne e sangue, o que ele tem preparado, o que ele tem reservado para aqueles que o amam incondicionalmente, o amam ao ponto de dar a própria vida, a ponto de não amar a própria vida. Essa vida aqui neste mundo, este mundo que nós ministramos nos vídeos anteriores, que é um mundo de sofrimento, de dor, de maldade, que o adversário quer nos dar, que o diabo quer nos dar. Ele quer nos dar esse mundo que será destruído. Então,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é o nosso irmão, o nosso resgatador, o nosso parente, que pagou um alto preço por causa de mim e de você, nos diz o Senhor. Então, quando falava aqui esta palavra, o Pai trouxe para mim o exemplo do meu filho. Meu filho, ele tem 4 anos. Eu não ensinei a ele a mentir. Ele simplesmente se acordou, eu fui organizar ele para ir para a escola, aí ele começou a mancar na perna. Aí disse: mãe, a minha perna tá doendo. Aí eu não sabia se ele estava mentindo ou não, não é? Porque a gente só sabe se é mentira ou não se o Espírito revelar. Quem revelou ao Espírito Santo sobre Ananias e Safira, quem revelou aos discípulos, né, a Pedro, foi o Espírito Santo. Porque pela aparência, pareciam que eles estavam fazendo a obra também. Pareciam que eles estavam participando da obra também. Mas o Espírito Santo de Deus revelou que o interior destes estavam cheios de mentira, que o próprio diabo colocou e eles permitiu. Por que permitistes deixar com que o diabo enchesse o teu coração de mentira, de engano? Acaso é uma obrigação fazer a obra de Deus? Acaso é uma obrigação? É por isso que Deus, ele rejeitou Caim. Ele rejeita a pessoa. Porque ali Abel, ele aceitou Abel e a sua oferta. Não é só em dar. É a pessoa, é o que tem no seu interior. É o que tem no seu coração. É as intenções do porquê está realizando isso. Então, ali o meu filho começou. E como eu não sabia, né? Porque nós somos humanos, né? Somos seres humanos, homem e mulher. Essa é a identidade que Deus nos deu. Homem e mulher. Então, veja, somos humanos. Então, eu não tinha como saber. Aí eu fui estratégia de mãe, né? Filho, hoje na escola vai dar um presente. Hoje na escola vai ter uma festa. E ele continuava firme. E aí eu botei a roupinha nele e ele chegou até a entrar no carro do pai dele. Aí eu disse: filho, amor, eu não vou mandar ele. Sabe por quê? Porque se ele realmente tiver com a perna doendo, a escola vai me ligar. E eu fiz de tudo pra ver se ele tivesse mentido, a farsa acabasse, né? Mas, tá. Aí tirei a roupinha da escola, deixei ele no sofá, não é? Deixei ele lá, até chegar a dar um remédio pra dor, velho. Enfim, a minha mais velha estava no quarto, era aniversário dela, ela fez 18 anos, isso foi dia 14. Então, quando ela abre a porta do quarto, esse menino dá uma carreira. Cadê o pé doendo? Então, na verdade, ele estava mentindo. Então, eu ensinei para uma criança de 4 anos a usar a inteligência dela, o raciocínio dela, a criar uma situação só para ela não ir para a escola? Claro que não. Então há pessoas que não conseguirão se manter na posição de fingimento. De fingimento, diz o Senhor. Estão até por um tempo fingindo, mas será revelado. Não ficarão uma hora ou outra. A pessoa nem percebe e realmente expõe quem são. Como uma filha minha me pediu dinheiro, né, que tem hoje 7 anos, ela me pediu dinheiro para comprar uma pizza. E eu fiz um pix para a cantina da escola. Glória a Deus por eu poder estar com eles, sabe, irmãos, para eu poder contar esse testemunho. É muita gratidão por Deus em estar com eles. Veja, então a carne e o sangue dela elaborou um plano ali. Eu não sabia, como mãe. Então ela me pediu dinheiro e eu dei. E quando chegou na escola, ao invés de ela pedir a pizza, ela pediu um refrigerante. Aqui em casa a gente não toma o refrigerante, né? Eu já tenho consciência do mal que ele traz para a saúde. Então aquilo que eu já tenho consciência e que eu posso, porque também tem a questão financeira, né? Então eu não trago para mesa o refrigerante. Então eles já sabem que não podem tomar. Mas claro, chegarem num aniversário, só tiver refrigerante, também não é
também não é essa coisa assim, sabe? Mas aí a escola liga pra mim dizendo que ela queria um refrigerante. E eu tinha avisado a escola que era uma pizza. Ela não sabia que eu ia ligar. Então ali a obra, a intenção verdadeira daquele pedido dela. Então veja, ela tem 7 anos, ela usou a mente dela, a inteligência dela para realizar um desejo dela. Mas ela queria fazer algo que eu proibi. E quando eu cheguei em casa, eu conversei, porque saiba que eu e você somos autoridades sobre os nossos filhos, mas não podemos cometer injustiça. Devemos ter paciência, misericórdia, do mesmo jeito a qual Deus ele tem dado a mim e a você. Queremos que nossos filhos já saibam lidar com todo o conflito emocional deles. Fica quieto! Né? Se nós mesmos estamos aprendendo ainda também. Então tenhamos esse olhar de misericórdia, olhar de bondade, de mansidão. Você é um ser humano e seus filhos também, eles também estão crescendo. Então veja, os meus 2 filhos, um estava fingindo uma situação e o outro estava querendo fazer algo proibido, escondido. Porém Deus, ele revelou e ele trouxe essa mensagem para mim. Então, quem fez toda essa astúcia? Como que eu não ensinei? Eu diria que já veio no sistema. No sistema dele, cérebro. Na carne e no sangue. Essa predisposição de nós raciocinarmos, usarmos nossa inteligência, criarmos situações para nos favorecer. Então o nascimento, a qual nós agimos diferente, a qual a palavra ela é exata. Os frutos são do Espírito, os dons é do Espírito. Então não é da carne, não é o nascimento natural, não é o nascimento carne e sangue, mas ele habita em nós e ele usa esse corpo, a carne que foi criada, este corpo, para ser templo, para ser morada do Espírito Santo de Deus. A sua inteligência, os seus pensamentos, a sua mente, para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para gerar para Deus, para desenvolver para Deus. Isso mesmo diz o Senhor. Ele quer usar o Espírito Santo de Deus, quer ter mais de nós. Mais liberdade em nós, mais espaço em nós, para que venhamos frutificar os frutos do Espírito Santo de Deus, e não mais os frutos da carne, nos diz o Senhor. Então aqui há um questionamento dos íntimos e um questionamento daqueles que conhecem a lei. E Jesus, ele responde a estes questionamentos. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Não. Jesus diz: isso aconteceu porque Deus quis. Ele nasceu assim porque Deus quis. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Glória a Deus. E a palavra continua. É necessário que façamos a obra daquele, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É necessário que façamos as obras daquele. É necessário que façamos. É necessário que façamos. É necessário que façamos as obras. Que obras? As obras de Deus.
os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto estamos nesse mundo. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem. O dia que eu e você não esperamos vem. A tempestade vem. O dia mau vem. A noite vem. Então, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A obra daquele que me enviou e que também enviou a mim e a você. Enquanto estou no mundo, enquanto estamos no mundo, é temporal. Há um tempo para estarmos aqui. Há um tempo para estarmos aqui. Então somos a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo em mim e em você. E Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Haja luz. E houve luz. E o que trouxe mudança para o ambiente que estava o Espírito Santo de Deus. As palavras de Deus trouxe o que o ambiente não tinha. Trouxe o que o ambiente não tinha. Jesus disse: vós estáis limpos. Vós estáis limpos pelas palavras que eu, Jesus Cristo, tenho vos falado. As palavras de Deus limpa. As palavras de Deus limpa. As palavras de Deus limpa. As palavras de Deus tira a contaminação. As palavras de Deus, a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. A verdade tira de prisões. Tira da condenação. A verdade das palavras de Deus consola aqueles que estão com seus corações, com seus interiores quebrantados, com seus pensamentos não elevados. As palavras de Deus trazem novas vestes, 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 vestes de vitória, vestes de salvação, vestes de aceitação, traz novas vestes. As palavras de Deus. E como foi que Jesus usou o processo? O processo que tirou a cegueira deste homem. Que tirou a cegueira deste homem. Ele cuspiu na terra. Depois de dizer isso, depois de dar resposta àqueles que olham para a deficiência, aqueles que olham para o que não tem. Essa deficiência era o que? Era física. Essa deficiência era física. Essa deficiência era no organismo carne e sangue. Essa deficiência que Moisés falava: eu não sei falar. E Deus diz para ele: eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que criou a tua boca. Eu sou aquele que criou os teus olhos. Eu sou aquele que criou a tua carne, o teu organismo. Aquele que criou o teu cérebro. Aquele que criou a tua parte cognitiva. Aquele que criou os teus braços, os teus dedos. Aquele que te deu forma, diz o Senhor, falando numa linguagem ampla para eu e você entender. Me diz o Espírito Santo estas palavras: eu sou o grande eu sou, diz o Senhor dos exércitos.
diz o Senhor dos Exércitos, que é Deus, é o Todo-Poderoso, e ninguém há maior do que Ele, ninguém é mais poderoso do que Ele, mas Ele também diz: eu sou o Pai, eu sou o Pai do meu povo, eu sou o Pai da tua alma, a tua alma me pertence, diz o Senhor, a alma do Filho e a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Pai, diz o Senhor em Ezequiel: as almas são minhas. As almas são minhas, diz o Senhor. Então Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Vai lavar-se no tanque, desculpa, é que esse óculos, vocês sabem, não é meu, né? Tô providenciando o meu. Vai lavar-se no tanque de Siloé. E quando eu li esta palavra, o Pai trouxe para mim Gênesis 2:7. Por quê? Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se tornou um ser vivente. Então, se ele se tornou, ele não era, mas ele se tornou. Ele se tornou. Porque Deus soprou, porque Deus deu vida ao homem. E como aconteceu esse processo? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. O fôlego de vida. E o homem e o ser humano se tornou um ser vivente. É o que você está entendendo. Jesus cuspiu na terra. Na terra a qual o homem foi formado do pó. A palavra está dizendo: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E Jesus cuspiu na terra. Jesus cuspiu na terra. E pegou a lama com aquele cuspe, com aquela mistura, e colocou nos olhos do cego. Então o cego agora ele tinha uma direção. O cego ele tinha uma direção. Ele tinha que ir ao tanque com aquele cuspe, com aquela lama em seus olhos. E enquanto ele caminhava, o que Jesus colocou diante dos seus olhos estavam lá. Então, qual foi o processo que Jesus usou, que o Espírito Santo me revelou através destas palavras? A lama. A lama foi trazida para a visão dele, para os olhos dele. O pecado foi trazido para a superfície. O pecado foi trazido para a superfície. A lama foi usada para que ele pudesse ver, para que a sua visão pudesse ser aberta. E quando Jesus traz a nossos olhos o pecado, quando ele traz as obras más, e aí o que aconteceu? Ele foi lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Nós acabamos de ver o Espírito Santo nos dizer: vós estáis limpos pela minha palavra. Então, a palavra de Deus é a verdade. A verdade que abre a nossa visão, que nos faz enxergar a verdade, que limpa toda sujeira que foi colocado diante dos nossos olhos.
E assim a nossa visão, ela é aberta, amplamente aberta, diz o Senhor, amplamente aberta. Eu não sei o que chegou ao teu conhecimento, eu não sei o que veio diante dos teus olhos, eu não sei quais as vestes meladas de sangue está diante dos teus olhos, mas a verdade cura a nossa cegueira. A verdade cura a nossa cegueira. Quando nós vemos que José está vivo, quando nós vemos que José está vivo, então saímos do lugar de choro. Então este homem foi, ele se lavou, lavou, tirou a lama dos seus olhos e então ele enxergou. Enquanto o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não estava. Enquanto ele estava indo, ele estava ali com a lama nos olhos, que Jesus mesmo colocou diante dos seus olhos. Situações difíceis que nós muitas vezes chega ao nosso conhecimento e nós vimos o tamanho pecado, a tamanha maldade. Então Jesus, ele traz algo diante da nossa visão, a qual nós não tínhamos conhecimento, pecados que estavam em oculto, para diante dos nossos olhos. Mas a verdade, ela nos limpa. A verdade, ela nos restaura. A verdade traz para nós aquilo que nascemos sem saber. Aquilo que nascemos sem saber. A verdade de Jesus Cristo limpa, tira a lama dos nossos olhos. Tira a lama, tira o pecado de diante dos nossos olhos. E voltamos a enxergar. No caso dele, ele não enxergava desde a nascença. E eu, por experiência própria, diante das situações, quando foi trazido para mim coisas, aquilo que foi trazido, e eu fui para as palavras de Deus para saber a verdade, foi o que trouxe para mim. Foi o que trouxe para mim a cura. A cura da visão espiritual. Quando as obras mais foram trazidas para a superfície. Eu não fiquei contra, mas ali o Espírito Santo usou de tudo aquilo que estava sendo mostrado para alinhar a vontade de Deus na minha vida, para que eu verdadeiramente enxergasse o pecado, para que verdadeiramente eu enxergasse e lutasse e orasse contra o meu verdadeiro inimigo, contra o verdadeiro inimigo que estava realizando as obras. E eu consegui ver as obras dele na vida daqueles a qual Jesus estava trazendo diante dos meus olhos a lama. A qual Jesus estava trazendo. E ali o Espírito Santo me levou a orar. Me levou a orar alinhado com a vontade de Deus, com as palavras de Deus. E assim a lama saiu. Eu não expulsei do ambiente, mas eu acolhi no ambiente. Eu acolhi porque é de Deus, porque Deus ama o ser humano. Eu não sei o que expuseram à sua frente, e quando fala esta palavra, o Espírito Santo me traz. A palavra de Deus, ela diz assim, que aquela mulher, a mulher que foi pega em adultério, a Bíblia diz que aquilo era um teste. E muitas vezes situações horríveis são trazidas diante de nós. Mas isso é um teste para saber como é que eu e você iremos agir. Se nós iremos usar a lei ou se nós iremos ter misericórdia. Iremos usar o perdão e deixar livre.
Então, para que eu fosse curada da cegueira espiritual, obras horríveis foram colocadas diante dos meus olhos para eu verdadeiramente entender. Para eu verdadeiramente entender e abrir os meus olhos contra as obras malignas, contra o reino que é contrário à vontade de Deus, que queria realizar obras na vida daquelas pessoas a qual eu amo, da qual eu as amava e ainda amo, ainda as amo. E ali, as palavras de Deus, eu tive um encontro, porque diante da lama que foi exposta, a minha ação foi ir buscar a verdade nas palavras de Deus diante da situação. E assim os meus olhos se abriam. Então eu parei de olhar. Eu parei de olhar como os discípulos estavam olhando. Não é? É muito fácil a gente olhar para a deficiência. É muito fácil nós queremos usar a lei para expulsar do ambiente. Querer usar a lei para acabar os casamentos, como se não houvesse esperança. Mas não é isso que as palavras de Deus quer de mim e de você. Você pode ter até autorização diante daquilo que está sendo exposto a você, pela própria palavra de Deus, diante da imoralidade. Porém, não é isso que Deus quer desde o início. Deus não quer separar, destruir família. Isso é uma obra maligna. Então as palavras de Deus, ela vem para orientar a mim e a você e abrir a nossa visão e tirar de nós a nossa cegueira espiritual. Então os pais desses não queriam ser expulsos da sinagoga. Então eles foram neutros na situação, eles não se expuseram. E quando eu li estas palavras, o Espírito Santo falou para mim: quantos pais, quantas pessoas têm sido expulsas de ambientes e outros têm ficado calados diante da situação. Por quê? Porque não querem ser expulsos também, mas não têm combatido a injustiça. Mas ainda bem que Jesus Cristo não é assim. E outra coisa que o Pai falava para nós identificarmos quem são esses. Esses quem? Que não conhecem a Deus e nem a Jesus. Podem ter conhecimento da Bíblia, das palavras, mas não conhecem, não têm acesso. Jesus não revelou o Pai para estes. Quem são esses? Eles expulsam, eles julgam, eles expõem com palavras para querer matar. Eles usam de ameaça, vai ser expulso do ambiente. Eles insultam. Lá no verso 28, então insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. E a palavra de Deus, para que eu e você não venhamos a ficar escandalizados, nos diz: aqueles que irão procurar nos matar acham que estão prestando um culto para Deus. Mas Jesus falou: não conhece o Pai e nem a mim. Não conhecem. Não conhecem. E quais as obras dele? Expulsar do ambiente, insultar, querer convencer você a falar o contrário das experiências que você vive com Jesus, porque não crê no milagre que Jesus fez na sua vida. Então o Filho de Deus, ele não vai expulsar do ambiente, ele não vai matar a alma das pessoas. Mas aqueles que não conhecem a Deus, que Jesus não revelou o Pai, realizam essas obras. No verso 18 diz: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram. A palavra de Deus é assim, lá no verso 30. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Quem abriu os olhos? Jesus. Jesus, e você vê que o processo que ele usou foi a lama. A lama, e ele cuspiu na terra. E Deus fez o homem do pó da terra.
Então a lama do homem, o pecado do homem foi colocado. Foi exatamente assim quando o Espírito Santo ministrava essa palavra. O pecado do homem foi exposto diante dos olhos dele. E foi este processo de lama diante dos seus olhos. Na direção que Jesus mandou para tirar a lama, ele teve que lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí a sua visão foi aberta. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então Deus atende a quem o teme e pratica a sua vontade. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. A um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Não poderia ter feito nada da carne e de sangue. Mas o que ele tem feito é um milagre. O que ele tem operado é um milagre. O que ele tem feito é um milagre. Na carne e sangue dele, só Deus poderia realizar essa obra. Só Deus poderia realizar essa obra. Já que desde que ele nasceu, ele era cego. Já que desde que ele nasceu, ele nasceu cego. Ou seja, no ambiente que ele nasceu, daqueles pais, ele nasceu cego. Então tem uns que se tornam cegos durante a caminhada. Então você pode estar se gloriando porque nasceu num lar cristão e porque teve sempre a sua visão aberta espiritualmente. Mas há outros que nasceram em ambientes e que a sua visão era fechada e que o próprio Jesus abriu. Que o próprio Jesus abriu. É exatamente a palavra que o Espírito Santo traz agora. Traz agora a como nascermos cego no ambiente que de nosso nascimento, na cultura. Eu não sei em que ambiente você nasceu, mas Jesus pode mudar essa realidade. Só Ele pode realizar essa obra de abrir a nossa visão espiritual para as obras do mal, para o reino do mal, para aquele que quer o mal do ser humano. Porque Deus, Ele quer o bem, Ele quer a salvação dos seres humanos. Porém, os processos às vezes não é fácil. Veja, aquele cego de nascença estava indo agora com lama, que Jesus colocou diante dos seus olhos. Aquela lama era dele? Não, era a lama que Jesus fez do pó da terra. E quem foi formado do pó da terra? O homem. A lama do homem nos olhos daquele cego de nascença. A lama não era dele. Mas Jesus usou o processo da lama para abrir a sua visão. E a lama foi tirada de diante dos seus olhos, diante do tanque, diante quando ele estava lavando. E as palavras de Deus, ela é viva. Ela é viva. Então Jesus, lá no verso 35, já vamos encerrar agora. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: tá vendo? Eu li essa semana a palavra sobre ovelhas. Eu não me engano, acho que é em Ezequiel, eu não lembro. Mas falava, né, que os pastores não estavam indo atrás das ovelhas perdidas. Não é? Que as ovelhas estavam num pasto selvagem. Enfim. E aí você vê que Jesus, ele não é assim. Nem Deus. Ele deu o seu melhor. Então isso faz eu e você refletir, eu e você pensar, olhar para nós mesmos e falarmos, porque isso não é fácil, dependendo da maldade. Nos ajuda a fazer a tua vontade, nos ajuda a se entregarmos ao Espírito Santo, nos ajuda a transitarmos deste lugar, de darmos lugar à carne e sangue, de darmos lugar a nós mesmos, de sermos egoístas, de usarmos a tua lei
baseado no nosso conhecimento bíblico. Mas o que é que Jesus quer que a gente faça? Então veja, eles expulsaram porque estavam no ambiente, porque sobre o ambiente são autoridades. E quantos pais me diziam, Espírito Santo, tem expulsado os seus filhos de dentro dos lares? E quantos pais têm aceitado que os seus filhos e não têm os defendido, porque muitos têm julgado e têm matado a alma desses. O próprio ambiente que deveria acolhê-los, o próprio ambiente que deveria ajudá-los, o próprio ambiente. Sabe o que é isso? É porque a sua carne e sangue tá fazendo traduções, falando numa linguagem que eu e você entenda. Traduções, fazendo entendimentos, percepções. E você acredita que está certo. E não tem seguido o Espírito Santo, o conselho do Espírito, mas tem agido da carne. Expulsou do ambiente. E os pais, para também não querer ser expulso da sinagoga, não ficaram expostos. Não reconheceram o milagre de Jesus na vida do seu filho, que é sim cego de nascença, mas que Jesus o curou da cegueira. Então Jesus ali, ao encontrá-lo, perguntou. Então Jesus tem encontrado com muitos fora das sinagogas. Quem expulsou você do ambiente? Porque você falou algo que o ambiente não aceita. Porque você falou a verdade no ambiente, a verdade de Jesus Cristo. E este ambiente te expulsou. E este ambiente te abandonou. Fechou as portas para você. Fechou as portas para você. Me diz o Senhor. E Jesus vai ao encontro. Jesus vai ao encontro daqueles que têm sido expulsos. Daqueles que têm sido expulsos porque têm falado a verdade de Jesus Cristo. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Então pessoas podem colocar dúvidas, pensamentos de dúvidas podem estar chegando a você para dizer: não é Jesus que tem falado com você, não é Jesus que tem falado estas palavras, mas a palavra de Jesus vem falar para você agora: é eu mesmo, é eu, Senhor, que tenho falado com você, é eu, Senhor, que tenho estado com você, é eu, Senhor, que tenho operado um milagre na tua vida, é eu, Senhor, que tenho curado a tua cegueira espiritual, é eu, Senhor, que tenho restaurado o teu físico, é eu, Senhor, que tenho operado o meu poder sobre o teu corpo, sobre a tua carne e sangue, diz o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o meu poder operando em ti, diz o Senhor. Não importa quem não está crendo, não importa quem não te recebe, não importa quem não está crendo e quem está te julgando, achando que tu pecaste, achando que estás em desobediência e por isso essas coisas te aconteceram. Porém o Senhor veio para dizer que não foi desobediência, mas foi para que as obras de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus operassem nas tuas fraquezas, para que Deus fosse visto através de ti, me diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Como eu e você saberíamos que até um cego de nascença, e me fala o Espírito Santo, um cego, alguém que nasceu numa cultura onde não sabe nada das palavras de Deus,
pudesse ter visões de Deus, pudesse encontrar com Jesus, se o próprio Jesus não se apresentasse a ele. Então não importa a circunstância que você nasceu, não importa quem tem desacreditado, porém Jesus, ele está com você. Se apresenta a você, se apresenta a você. E Jesus não tem perdido tempo com estes que se acham os poderosos do reino. Porém, só existe um poderoso e o nome dele é Jesus Cristo. E Deus me traz aqui para aqueles que foram expulsos de sinagogas, porque há um exército no chão. Me dizia e me traz novamente agora o Espírito Santo de Deus. Que exército é esse? Um exército que foram expulsos das sinagogas, de ambientes, mas que Jesus tem levantado. É isso mesmo. Jesus quer você. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu. Quem desistiu foi o homem. Quem não quis foi o homem. Quem expulsou foi o homem. Quem fechou a porta foi o homem. Quem te julgou errado foi o homem. Porém, Jesus nunca mudou os pensamentos sobre você, porque ele disse: o Pai ama vocês. O Pai ama vocês. Eu estou aqui para entregar a minha vida, porque o Pai ama vocês. E o Pai é o Deus Todo-Poderoso, que de vocês não precisam para nada. Mas ele decidiu. Somos a família de Jesus. E ele veio para nos resgatar. O Pai deu muitos irmãos para Jesus e deu o próprio Filho para a restauração, a reconciliação desta família, desta grande família que é do seu Filho Jesus Cristo. Então a palavra de Deus para encerrarmos: o homem o adorou. O homem foi corajoso em falar dentro da sinagoga. Vocês estão dizendo que é pecador. Após eu digo, ele me curou. E vocês não têm o conhecimento da palavra de Deus? E vocês não sabem que Deus não ouve o pecador? E como é que vocês estão dizendo que um pecador me curou? Se Deus não ouve pecador. Olha a contradição daqueles que conhecem a lei. Olha a contradição daqueles que conhecem a lei, mas que têm matado as almas que Deus ama. Deus me protege para que eu também não esteja neste lugar. Neste lugar aonde Deus vai colocar no nosso caminho. Aonde Deus vai colocar no nosso caminho as almas, para que eu e você mostre para elas Jesus Cristo. Mesmo que a obra que acompanha elas ou a eles, a obra daquela mulher, porém Jesus diz: mulher, tu não deixou de ser mulher porque se tornou uma adúltera. Tu não deixou de ser mulher porque escolheu ser uma adúltera. Não, tu é mulher. O meu pai te criou mulher. E eu te dou perdão e te digo: e eu não te condeno, eu não vou condenar a tua alma à morte, mas eu te digo, não peques mais. Então essa pessoa com esse ato imoral, com esse comportamento imoral, não foi parar na sua frente por acaso. É porque Jesus quer se apresentar a esta, quer apresentar a este, porque Deus, ele ouve a minha e ele ouve a tua oração. Pai, perdoa. Pai, perdoa ele, perdoa ela e faz eles saírem dessa vida, liberta-os em nome de Jesus, porque Deus, ele ouve a tua oração. A tua oração que está em Jesus Cristo. A tua oração que está em Jesus Cristo. Então tu foste enviado ao mundo e eu, não para matar as almas, mas para salvá-las. Eu e você salva? Não. Deus salva por meio de Jesus Cristo.
mas Jesus está vivo dentro de mim e dentro de você. Então Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Veja, Jesus é incrível. Jesus é incrível. Jesus é incrível. Eu vim a este mundo. Eu não sou deste mundo. Eu e vocês não somos desse mundo. A fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Tomemos muito cuidado com o julgamento da carne, com a percepção da carne e sangue, com a decodificação da carne e sangue. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque conhece a vontade de Deus. Sei que a obra não é fácil para a carne, porém o Espírito Santo, ele está pronto. Como assim não é fácil? E a gente deve falar dessa nossa sensibilidade às vezes, diante da obra má, porque a obra má, ela faz o amor esfriar. A obra má, ela não nos atrai a querer ajudar, porque nós estamos olhando para o ser humano. E quando Jesus, ele tira essa nossa cegueira espiritual e ele nos mostra o reino espiritual, e ele nos mostra além da carne e sangue, e aí ele traz o conhecimento dos principados, potestades do mundo tenebroso, das forças espirituais do mal, que tem guiado por trás das obras humanas, dos seres humanos. Então paramos de olhar e condenar as pessoas pelas obras, mas darem a elas uma oportunidade de se salvarem, porque a salvação está disponível, e um filho de Deus, ele não mata as almas dos seres humanos. Eles não as condenam, eles mostram a salvação, mas na carne, quando estamos ainda quando o Espírito Santo não tem muito de nós, estamos mais na carne, somos mais afetados pelas obras. Então condenamos por causa das obras, mas conhecemos aquele que pode salvar a estas almas. Elas escolherão se condenarão ou se salvarão. Não é eu e você que vai determinar. Usar a lei para condenar, para apedrejar, porque todos pecaram, foi a palavra que Deus trouxe para nós. Todos, não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer: eu sou boazinha, eu sou bonzinho, porque eu nasci num lar evangélico, ou outro que não nasceu num lar evangélico. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus e te agradeço pelas tuas palavras. Guarda-nos, livra-nos do maligno. Cumpra-se em nós as tuas palavras, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.